As notícias do solo ucraniano não param de chegar. O fatídico dia de hoje tem confrontos em todas as escalas, sendo comparado pelos principais líderes do mundo com a Segunda Guerra Mundial, sendo esse o maior confronto entre duas nações europeias desde então. Um aeroporto próximo a Kiev vive agora momentos de batalha, onde a Rússia busca controle e acesso à capital ucraniana. Outros mais de 200 confrontos também ocorreram nessa primeira onda de ataques, e te contaremos mais sobre eles no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. Nesse vídeo a gente vai trazer atualizações do que está acontecendo lá na Ucrânia, essa invasão russa, certo? Principalmente falando das batalhas que estão acontecendo nesse meio tempo. A gente vai começar falando de uma batalha que está rolando em Gostomel, essa cidade fica a cerca de 23 km de Kiev, onde a Rússia quer chegar. Quem alegou isso foi o próprio presidente da Ucrânia. E para mostrar o ataque que a Rússia teria feito no aeroporto, foi divulgada uma imagem com o aeroporto em chamas. A equipe do presidente Zelensky acredita que os soldados russos podem descer de aeronaves para invadir a região de Kiev, que é onde ficam os prédios do governo. Ou seja, para você poder dominar um local, você domina a capital, que é a capital que domina tudo e controla tudo. E é o que eles querem fazer. Um aeroporto próximo a Kiev, que é o que eles querem tomar, é algo ideal, porque eles conseguem mandar um grande número de soldados sem precisar passar por todo o território antes de Kiev. E de acordo com as autoridades ucranianas, alguns helicópteros russos atacaram o local. E desses helicópteros, 3 deles foram derrubados pela Ucrânia. E segundo a própria Ucrânia, a intenção deles não era pegar só Kiev, era pegar também uma região chamada Sitomir. Essa região é só uma das 16 que eles já estão atacando e tomando. E ela fica ali na fronteira com a Bielorrússia, que é um local que é aliado da Rússia. Ou seja, é um território onde a Rússia já pode transitar com muita facilidade. Então a Rússia teria uma ligação direta dela mesma até dentro de Kiev, onde todo o território até Kiev seria dela também. Já os russos estão falando outra coisa. A FSB, que é o Serviço de Segurança Federal da Rússia, né, disse que os guardas da fronteira da Ucrânia abandonaram todos os postos e se renderam, eles simplesmente foram embora. E é por isso que eles estão tomando conta dos locais. No meio disso tudo, obviamente, a gente tem um trabalho magnífico dos jornalistas em tentar cobrir todo o conflito e se expor, né, ao perigo nesses conflitos. E alguns jornalistas se dirigiram a essas áreas onde a Rússia está atacando. E tem um vídeo onde mostra esses jornalistas tendo que recuar porque alguns tiros foram dados contra eles. Nessas horas deve ser mó difícil cobrir essas notícias e tudo mais, né? Você está botando a sua vida em jogo por conta da notícia, por conta da vontade de não ser silenciado. Você sabe que é perigoso aquilo, mas você sabe também que se você não fizer, a ameaça venceu. Porque o cara falar que vai te matar fez ninguém cobrir, entendeu? É um negócio que é meio que pela liberdade. São pessoas que levam essa defesa da liberdade muito à frente, né? Tem, por exemplo, aquele caso do Martin Luther King, onde ele atravessou uma ponte que era proibida para negros, né? E ele atravessou com várias pessoas sendo apedrejadas. E ele falou, não vamos parar, vamos continuar, porque alguma hora alguém tem que passar essa ponte. A gente não pode aceitar essa proibição. E eu vejo um momento desse de jornalismo, onde o cara se submete ao perigo, né, como algo parecido, um movimento de liberdade, assim, de falar, a gente não vai aceitar, por mais que a gente tenha o risco de ser morto, entendeu? Tanto que tem uma jornalista, tem uma ativista, né, que acima de jornalista, ela é ativista, lá de Moscou, chamada Marina Litvinovich. Essa mulher já é uma ativista há um bom tempo, ela é formada em filosofia e sociologia, e ela tá numa família que há um bom tempo já tem envolvimento com política, então desde bem cedo, ela teve já alguns grupos envolvendo política, como por exemplo, o serviço que ela fazia na época de eleição, ela falava todos os podres que todos os candidatos tinham, para o povo conhecer quem seria o melhor e quem seria o pior. E ela fazia algumas campanhas também. Então ela sempre foi muito ativa naquela região. Ela fazia campanhas para a galera da Ucrânia e fazia protestos dentro da Rússia contra o governo russo. Então já faz um tempo que ela vem se posicionando contra o governo. Ela estava convocando alguns protestos lá contra a invasão da Rússia na Ucrânia, isso dentro do território russo, e por isso ela acabou sendo presa. A gente não sabe ainda quais são os motivos que a Rússia alega para ter prendido ela. A notícia que a gente tem por enquanto é que ela está presa. Ela não é a única pessoa que está presa, segundo o ministro da Defesa da Ucrânia. Ele afirmou que vários soldados russos nesse momento estão presos na Ucrânia, nesses confrontos que rolaram. E inclusive a polícia da Ucrânia notificou que nessa noite que teve a primeira onda de batalhas, foram ao menos 203 ataques feitos dos russos contra os ucranianos. Nossa senhora, isso é a primeira onda? Isso é a primeira onda. Meu Deus.
Enquanto isso, os países do mundo todo estão se posicionando diplomaticamente. Isso porque, de alguma forma, isso também atinge eles, né? Se a soberania da Ucrânia pode ser revogada, se alguém pode falar, a Ucrânia não é mais um país, ou a Ucrânia não merece respeito, isso pode ser feito com você por alguém também, entendeu? Então, todos os países, em teoria, tinham que abraçar as dores da Ucrânia. E muitos dos países já estão fazendo isso, principalmente os europeus. A maioria dos europeus já está falando de sanções contra a Rússia, de, por exemplo, interferir em vários dutos que tem entre a Turquia e a Rússia, que mandam um gás para a Rússia, em fechar esses dutos, por exemplo, entendeu? Então, vários países já estão se posicionando de forma mais dura, e o Brasil teve um encontro recentemente aí com a Rússia, onde o nosso presidente foi lá visitar o Putin, e talvez por isso, não sei porquê, a gente não teve nenhum posicionamento logo de cara. E por conta disso, segundo a CNN, alguns representantes do governo americano entraram em contato com os representantes do governo do Brasil pedindo um posicionamento mais duro, porque senão o Brasil seria considerado aliado da Rússia. Olha só o perigo, a gente já estava quase indo para esse lado. Então, por conta disso, o vice-presidente do Brasil, o Mourão, veio e emitiu uma nota falando sobre o assunto. O Brasil não está neutro. O Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. Então, o Brasil não concorda com a invasão do território ucraniano. Isso é uma realidade. Ou seja, o nosso vice-presidente falou em vez do presidente falar. E como isso pode interferir no Brasil, além dessa pequena rixa que já começa a aparecer ali, né? Isso pode interferir na gasolina, porque já interferiu no preço do petróleo. Não sei se vocês lembram que eu fiz um vídeo como a guerra entre Ucrânia e Rússia pode interferir no Brasil. E eu falei que uma das coisas que podia rolar é a gasolina chegar a quase R$10, se não chegar a R$10 nas bombas. Por quê? Porque o petróleo que a gente produz dentro do Brasil, a gente vende ele para todo mundo igual. Ou seja, o brasileiro, o americano, todo mundo vai comprar igual lá, certo? Então, quando o americano chega pra comprar, ele chega tipo assim, tem 1,50 de dólar. E o brasileiro chega, tem 1,50 de real. Pra quem tu acha que o petróleo vai ser vendido? Pro dólar, porque o dólar vale muito mais, certo? Então, o que o brasileiro tem que fazer? Ele tem que chegar no 1,50 de dólar. E 1,50 de dólar é muito mais do que 1,50 de real, certo? É 5 vezes mais. Então, é por isso que a gasolina tá no preço que tá, porque a gente tem que dolarizar o preço, tem que chegar na quantia que os gringos estão sujeitos a pagar. E agora, cara, o que aconteceu? O preço do petróleo, que já tava alto, passou da barreira dos 100. Fazia muito tempo que isso não acontecia. Passou dos 105 dólares, um barril. E tinham previsões que diziam que se isso acontecesse, o Brasil ia bater 10 na bomba. Então a gente pode ter um outro aumento aí no preço dos combustíveis. Olha aí, coisa boa, né? Daqui a pouco, pra andar de carro, vai ter que pagar, sei lá, tipo, Beto Carreiro, tá ligado? Tipo, o ingresso, 150 pila pra tu pegar o carro e devolver lá na esquina, tá ligado? Porque, mano, não dá, tipo, R$10 o preço da gasolina, não tem como, tá ligado? E o dólar também começa a ter uma valorização. Por que o dólar valoriza? Porque várias economias, imagina o seguinte, a Romênia, a Polônia, todos esses países ali, eles começam a ver o confronto, eles veem que o confronto vai impactar eles também de alguma forma, e eles tendo uma economia fraca, não acreditam na própria economia, e começam a trocar o que eles têm na moeda do país por dólar, que é uma economia muito mais forte, e que num momento de guerra como esse, deve ficar forte, porque de novo é na Europa, não é na América a guerra, certo? Então por conta dessa procura, o dólar começa a subir bastante, significativamente, e tudo que a gente faz de importação que a gente paga em dólar também deve ficar mais caro. Ou seja, de novo, encarece o preço dos produtos para os brasileiros, por conta da gasolina e por conta do aumento do dólar. Segundo informações de Renato Souza, repórter da Record, o presidente da Ucrânia disse que forças russas estão tentando capturar Chernobyl e afirmou que forças de segurança estão dando a vida para impedir que 1986 se repita. Foi neste ano que o reator nuclear da usina explodiu e contaminou centenas de milhares com radiação. O Zelensky, presidente ucraniano, diz que a tentativa de capturar Chernobyl é uma declaração de guerra a toda a Europa. Então, basicamente, está tendo essa informação. Esse ataque a Chernobyl, a gente não sabe se é por conta do número de militares ucranianos que tem lá. Essa é uma verdade também, tá? É um número bem considerável de militares ucranianos defendendo o local. Então, é um interesse atacar o local, certo? Porque você vai acabar com as tropas ucranianas. Mas tem um interesse mais óbvio que parece para todo mundo, que é o interesse naquilo que tem de radioativo ali. Que foi um problema na década de 80, que gerou vários problemas que a gente até contou aqui num vídeo pra vocês falando a herança que isso deixou, né? Uma herança negativa. Teve crianças que teve que sair lá da Ucrânia, que teve que sair da Rússia e morar em Cuba e morou até 2011. Teve gente que morou até 2011, imagina. De 87 até 2011, só por conta dessa brincadeirinha aí. Então, se meterem uma bomba, coisa assim, que é o que o presidente da Ucrânia tá temendo e tá soltando aos 4 ventos agora, se isso acontecer, aí, meu amigo, aí é uma tragédia tão grande que eu não sei nem o que pensar, não sei até onde que vai o tamanho dessa tragédia, mas se isso acontecer, as consequências são do mesmo tamanho, são proporcionais. E aí a gente vai descobrir agora qual que é o tamanho da ambição do Putin e quanto que ele está disposto a pagar com isso. E o pior, né, o quanto que ele está disposto a fazer a Rússia pagar, porque tem muita gente lá na Rússia que não queria estar passando por isso, mas vai passar, infelizmente.
Bom, então tem muito mais coisa que vai acontecer nesse confronto e a gente vai trazendo para vocês aqui as informações. Muito obrigado por acompanhar a gente, por confiar, e se você ainda não for inscrito, não conhecer o nosso trabalho, se inscreve aí, dá uma olhada nos outros vídeos. Fizemos vídeos sobre os bunkers ucranianos que agora estão sendo utilizados para que os ucranianos possam se refugiar. Fizemos vídeos sobre como isso vai impactar o Brasil, onde explicamos bem a fundo por que vai impactar no preço do petróleo e tudo mais. A gente falou também do pacto entre Ucrânia e Rússia, onde a Ucrânia entregou todo o seu poder bélico, né, todo o seu poder nuclear para a Rússia, em troca de um pacto de não agressão, que não foi respeitado, como vocês puderam ver. E também falamos do presidente Putin, que é quem está liderando agora esse ataque à Ucrânia. Então tem bastante conteúdo para vocês verem e vai ter mais vídeos saindo aqui no canal em breve também. Tamo junto, até a próxima, valeu, é nóis.